Olá, meus amados, a paz de Cristo, a graça e a paz do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que um dia se entregou à morte por amor ao pecador. Um dia se entregou à morte por amor ao pecador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade santa. A graça e a paz a todos que vai estar assistindo esse vídeo, nossos irmãos aí do Instagram, né? Nossos irmãos aí do Facebook, nossos irmãos aí do WhatsApp. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, nossos irmãos aí do YouTube. Eu quero deixar uma palavra para você nesta manhã. Quero deixar uma palavra para você, para edificação das nossas vidas, para edificação das nossas vidas, para salvação das nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 1 de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1. Eu quero deixar uma palavra, né, uma palavra breve aqui, rápido, né, para que os irmãos estejam meditando nesta palavra, principalmente nesse período de Páscoa, né? Esse período de Páscoa, período aí religioso, né? Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para você refletir, para você se edificar. Diz assim a palavra do Senhor na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 1. Diz assim, eu quero pegar aqui no versículo 2 em diante, que diz assim, porque a vida, olha o que diz no primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim, porque a vida foi manifesta e nós vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se complete. Glória a Deus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, né? Se cumpra, perdão. Então o apóstolo João, ele está escrevendo aqui a respeito da vida, né? Mas essa vida, aleluia, que o apóstolo João está escrevendo aqui, está falando, né? No versículo 2, né, ele diz assim, porque a vida foi manifestada a nós. A vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela. E nos testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Né? De quem que ele está falando aqui? De quem é essa vida? Que vida que ele está falando aqui, amados? O apóstolo está falando exatamente de Jesus, da manifestação de Jesus Cristo como Salvador, da manifestação de Jesus como único, exclusivamente Senhor e Salvador, da manifestação, da aparição de Jesus como
vida, trazendo vida, mas não apenas essa vida que nós vivemos aqui hoje, não apenas essa vida, aleluia, que nós vivemos aqui. O João não está falando apenas dessa vida, ele está falando da vida eterna. Ele está falando de alguém que é eterno. Ele está falando de alguém que eles testificou. Ele está falando de alguém que se manifestou a eles e eles testificaram de alguém que é eterno e que veio trazer eternidade, veio trazer vida eterna. Glória a Deus. Veio trazer vida eterna. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo de Nazaré. O próprio texto vai falar, aleluia, no versículo 3, né? No final do versículo 3, ele vai dizer, ó, o que vimos e ouvimos, e isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai. Ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. A única maneira, queridos amados, a única maneira de mantermos verdadeiramente comunhão uns com os outros é quando estamos nessa vida que é Jesus. A única maneira de mantermos comunhão uns com os outros é quando entendemos primeiramente o propósito da morte de Jesus. O propósito verdadeiro do seu sacrifício e da sua ressurreição. E entramos nesse mistério, começamos a fazer parte dessa vida que ele veio trazer, essa vida eterna, né? Essa vida eterna, essa eternidade, esse reino eterno que o Senhor ele veio trazer e implantar no coração dos homens, no coração dos seres humanos. E isso por intermédio do amor, isso por intermédio da fé, isso por intermédio da compaixão, da sua misericórdia. Então nós só conseguimos ter comunhão uns com os outros verdadeiramente, comunhão sincera. Quando eu falo de comunhão, eu não estou falando de você aprovar obras erradas, atitudes erradas. Quando eu falo de comunhão, não estou falando de você agora aprovar todas as atitudes erradas das pessoas, porque você quer ter comunhão com ele. Você passar a mão na cabeça das pessoas a respeito das coisas erradas, porque você quer ter comunhão com ele. Não, eu preciso ter comunhão com meu irmão, eu preciso ter comunhão com fulano. Então eu não posso confrontar o erro dele, eu não posso confrontar as atitudes erradas, as más obras, né? Não estou falando disso. Jesus ele veio para ter comunhão, Jesus ele veio para salvar, Jesus ele veio para resgatar, Jesus ele veio e a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida, mas ele nunca foi conivente com as coisas erradas. Ele nunca foi conivente com as coisas erradas, ele nunca foi conivente com as atitudes erradas, com o pecado das pessoas, não. Né? Então eu não estou falando disso, eu estou falando de uma comunhão que nós só conseguimos ter uns com os outros se verdadeiramente nós entendermos o mistério, se verdadeiramente nós entendermos o mistério, se verdadeiramente nós entendermos o propósito do sacrifício e da sua ressurreição e entrarmos nesse mistério, entrarmos nessa graça, conhecermos, fazer parte, né? Entrarmos nessa graça, nesse mistério e fazer parte desta verdade que liberta, dessa verdade que cura, dessa verdade que sara, dessa verdade que restaura o ser humano de dentro para fora, dessa verdade que restaura o pecador de dentro para fora. Então ele diz, olha, nós vimos e ouvimos e isso anunciamos, né? Então o que Pedro viu, ou o que João viu, o que os discípulos aqui viram, ouviu e viram, né? Com seus próprios olhos, essa vida manifestada neles. Então ele está falando, nós estamos anunciando,
Nós estamos anunciando. Por quê? Porque o propósito dessa vida é que todos recebam, é que todos conheçam essa vida, é que todos façam parte desta vida eterna. Aleluia. Só que aí quando chega no versículo, aí ele vai falar, né, no finalzinho do versículo 3, que a comunhão deles é com o Pai e com o Filho. Não é apenas só com o Pai e nem só com o Filho. É com o Pai e com o Filho, mas por intermédio de quem? Do Filho, que é Jesus. Aí no versículo 5 ele continua dizendo assim, ó: esta é a luz, esta é a mensagem que dele ouvimos. Veja que no versículo 5 ele está falando que a mensagem que ele está transmitindo não é uma mensagem dele apenas, por ser um discípulo, um apóstolo. A mensagem que ele está transmitindo a respeito dessa vida eterna, a respeito dessa vida manifestada neles, ele está falando que esta mensagem ele está transmitindo exatamente porque ele ouviu dele. Ele ouviu dele. A mensagem que ele está transmitindo, ele ouviu dele. Dele quem? De Jesus, da vida. Daquele que é vida e vida eterna. Então ele diz: e esta mensagem dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Entendemos aqui uma coisa muito séria aqui, amados. Às vezes as pessoas dizem assim: eu preciso deixar isso, deixar aquilo outro, eu preciso deixar minha vida errada, eu preciso deixar o pecado para mim poder servir ao Senhor, para mim poder, se converter, ou para mim poder se tornar aí, né, na linguagem das pessoas, né, um crente ou um religioso. Veja que a Bíblia está falando aqui totalmente ao contrário. Ele está falando assim, ó: mas se andamos na luz como ele está na luz, tenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, primeiro eu tenho que entrar na luz, para que depois que eu entrar na luz, depois que eu entrei nesta vida eterna, primeiro eu tenho que vir para a luz. Quem é a luz? Jesus. Quem é a luz? A palavra. A palavra, o salmista diz no Salmo 119, eu sempre falo sobre esse texto, né? 119, lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? 119, versículo 19, não me lembro bem não lembro bem o versículo, mas no Salmo 119 você pode procurar que está lá. Então as pessoas precisam entender uma coisa: eu estou vivendo uma vida errada. Eu reconheço que eu estou vivendo uma vida errada. Eu reconheço que a minha vida tem desagradado a Deus, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Eu estou vivendo uma vida totalmente pecaminosa, eu sei disso. Mas eu preciso largar para mim poder ir até Jesus. Para mim poder se tornar um crente, para mim poder se tornar um religioso, para mim poder se tornar uma pessoa temente a Deus. Não, irmão, isso nunca vai acontecer. Jesus disse: vinde a mim como estiver. Vinde a mim como estiver. Porque a partir do momento que eu venho até a luz que é Jesus, né? Até a luz que é Jesus, então o sangue dele que foi derramado nesse período pascual,
o sangue dele me purificará. Através da minha vinda, através do meu arrependimento, através do meu arrependimento, do meu conserto para com ele, através da intenção do meu coração, mesmo sabendo que eu estou vivendo uma vida errada, mas eu quero mudar. Então eu não vou mudar primeiro lá fora, para depois eu vir até ele. Não, eu vou até ele do jeito que eu estou. E aí a Bíblia diz que o sangue dele me purifica de todo o pecado. O sangue dele me purifica de todo o pecado. Aí ele diz, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Para que ele está falando? Ele está falando para eles mesmos, ele está falando para nós. Sabe para que ele está falando aqui? Para os crentes. Isso aqui é para os crentes. Ele está falando, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Se nós dissermos que somos perfeitos, que não temos pecado, que não cometemos erros, cometemos falhas, nós estamos mentindo, estamos enganando a nós mesmos. Ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se não há verdade em nós, há mentira. É verdade ou não? Aí o versículo 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus, a luz, a vida eterna. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. E a palavra aqui é Jesus. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentiroso, né? E a palavra dele, ou seja, a luz, a eternidade, a vida eterna, não está em nós. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã, para cada um de nós refletirmos, amém? Refletirmos nesse momento pascual, o sangue de Cristo, ele quer nos purificar do pecado. Nesse momento pascual, né? Ele não quer apenas que a gente comemore esse período pascual de qualquer maneira, sem conhecimento, sem entendimento, sem arrependimento, só apenas como um momento histórico, né? Da trajetória de Jesus aqui na terra. Não. Ele quer que nós verdadeiramente viemos para a luz. Do jeito que você está, do jeito que você está, do jeito que você está, talvez, sabe, viver na sua vida totalmente errada, talvez, sabe, sabendo, né, tendo consciência de todos os seus erros, talvez tendo aquele pensamento, né, talvez algo te acusando e falando que você não tem direito, que você não é digno, que você não tem direito, que isso, que aquilo outro, que para você ir até Jesus, você precisa primeiro se purificar. Não, ninguém purifica a si mesmo. O homem nenhum purifica a si mesmo. A única maneira do homem ser purificado dos pecados é exatamente através do sangue de Jesus, do seu sacrifício, do sangue dele, através da sua fé e da sua atitude reconhecedora dos seus pecados. Então você vai até ele, você vai até a luz, e a luz purifica você de todo o pecado. Amém? Como está aqui. E nós que já estamos na luz, né? Pela sua misericórdia, pela sua graça, também não devemos bater no peito e achar que somos melhor do que ninguém porque estamos na luz. Porque o próprio João vai falar aqui o seguinte, ó, no versículo 2. Porque a vida foi manifesta a nós e vimos e testificamos dela e vos anunciamos da vida eterna que estava em nós, né? Que estava em nós, como o Pai
e nos foi manifestada. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então nós não podemos bater no peito como se a vida eterna fosse só nossa. Ei, crente, ei, homem de Deus, você não pode se gloriar, bater no peito como se você fosse dono da vida eterna, se você fosse dono da eternidade, porque o apóstolo João deixa um exemplo bem claro aqui, que a partir do momento que a vida eterna passou a entrar neles e a fazer parte, ou seja, a partir do momento que eles conheceu a vida eterna que estava no Pai e foi manifestada a eles, eles começou a expor a vida eterna para as pessoas. O desejo, o propósito do sacrifício de Cristo, o propósito do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado na terra, é exatamente para que as pessoas alcancem vida eterna, alcancem essa vida. Mas como? Através do arrependimento, reconhecendo os seus pecados, que o próprio texto vai falar aqui, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas mazelas, reconhecendo a sua conduta pecaminosa e não, sabe, esperando um dia você melhorar para poder vir até Jesus. Não esperando um dia você melhorar, né, para poder confessar Jesus, se arrepender e vir para o Evangelho. Não, mas vindo para o Evangelho da maneira que você está. E o sangue dele, o sangue de Jesus, te purificará dos seus pecados, te libertará e te dá a vida eterna. Glória a Deus. Então eu deixo essa palavra aí nesta manhã de sábado, né? Para os irmãos meditar, os irmãos aí do Instagram, os irmãos aí do Facebook, os irmãos aí do WhatsApp. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Há um reino que nos espera, há uma eternidade que nos espera, há uma cidade santa, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, que nos espera. Amém? Lá o coronavírus não vai poder entrar, lá sabe a AIDS, sabe lá a leucemia, lá a todo tipo de peste que hoje habita na terra, que hoje, né, se manifesta tentando destruir vidas, lá não vai poder, lá não vai ter mais. Só que lá também não vai entrar os mentirosos. A Bíblia diz que lá não vai entrar os mentirosos, lá não vai entrar os adúlteros, lá não vai entrar os idólatras, lá não vai entrar os afeminados, enfim, lá não vai entrar os ladrões. Mas há uma cidade santa que nos espera, vinda da parte de Deus. E para isso, o que eu preciso? Eu só preciso reconhecer os meus pecados, só preciso reconhecer a minha conduta pecaminosa, aleluia. E como os discípulos fez, a vida veio até eles, se manifestou neles e eles aceitaram, receberam e passaram a transmitir esta vida. E até hoje a gente está transmitindo essa vida, porque hoje essa vida se manifestou em nós. Hoje essa vida se manifestou em mim. Hoje eu tenho ouvido a respeito desta vida. Hoje essa vida tem transformado a minha vida pecaminosa, sabe, de sofrimento que eu tinha lá fora. E hoje eu estou transmitindo esta vida. Hoje eu estou apresentando esta vida eterna para todos aqueles que verdadeiramente quer sair das trevas, quer sair da vida de trevas, da vida pecaminosa, da vida de treva, de ilusão, de mentira, de injustiça, de sofrimento, e quer vir para esta vida de luz, esta vida de restauração. Glória a Deus, esta vida que com certeza nos leva à eternidade. Esta vida é Jesus. Esta vida
é Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Pai, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse, o próprio texto vai falar aqui quando o apóstolo fala aqui no versículo 2, né? A vida se manifestou, a vida foi manifesta e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e nos foi manifesta. A vida eterna que estava no Pai. Quer dizer, ele está falando de quem? Está falando de Jesus. Jesus estava com o Pai e se despiu da sua glória. Se despiu da sua glória. Se despiu das regiões celestiais. E desceu, aleluia, para nos dar vida eterna. Para nos dar vida eterna. Então, amados, tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, aonde chegar esta palavra, chegue também, Senhor, a revelação, o entendimento, Senhor. O entendimento para que as pessoas, meu Deus, que ouvir, entenda, meu Pai, que o Senhor veio para nos dar vida e abundância. Mas é necessário que nós aceitamos, é necessário que nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas fragilidades, as nossas iniquidades, e verdadeiramente viemos para essa luz. Abraçamos essa luz. Abraçamos essa vida eterna, meu Pai, que não é incomparável com essa vida que nós vivemos aqui. Essa vida de sofrimento, essa vida de angústia, essa vida de tristeza, essa vida de amargura, essa vida de engano, meu Pai. Essa vida de aflição, esta vida de fadiga, de cansaço, de dor, meu Deus. Essa vida de dor, meu Pai. Em nome de Jesus. A vida que o Senhor veio trazer, aleluia, é 1000 vezes, é incomparavelmente, meu Deus, melhor do que essa. E muitas vezes as pessoas amam mais essa vida que vai passar, que é sofrida, que é com dor, que é com angústia, que é com opressão, que é com depressão, que é a base de remédio, de calmante, que é, meu Deus, a base, meu Pai, de injustiça. Muitas vezes as pessoas amam mais essa vida e permanecem nesta vida, Senhor, e não querem ir até essa vida, receber esta vida que o Senhor veio trazer, que apenas quer que nós reconhecemos os nossos pecados e abominamos os nossos pecados, aleluia, e caminhamos para essa vida, essa luz que nos purifica de todo pecado e nos dá a vida eterna. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja convosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.